Filha, leva um casaco que o ar-condicionado do cinema é muito frio, tá? Não vai voltar tarde, hein? Cuidado na rua, a rua tá muito perigosa. Já escovou o dente, meu amor? Antes de dormir tem que escovar o dente. Meu amor, liga pra mim quando você chegar, só pra eu ficar tranquila, pra eu saber que você chegou bem, tá bom? Frases como essa demonstram a nossa preocupação com os filhos em todos os aspectos da vida, não é verdade? A preocupação começa cedo e não acaba nunca mais. E com as finanças também não é diferente. Eu sou a Márcia, casada há 10 anos e mãe da Giovana e do Estevão. E aqui no meu canal eu falo de vida financeira e investimentos aplicada a uma família comum. Nesse mês de maio, o mês das mães, eu estou fazendo uma série especial pensando no futuro financeiro dos nossos filhos. Então, eu te convido para estar comigo ao longo de todo esse mês, porque eu tenho coisas inovadoras para te contar sobre esse tema de investimento para os filhos. Hoje em dia, muitas mulheres dividem com seus maridos a responsabilidade de contribuir financeiramente em sua casa e fica cada vez mais responsável também pelo planejamento orçamentário dos seus lares. Nos últimos 15 anos, o número de mulheres chefes de família aumentou 40% e elas começam também a se destacar em alguns mercados de investimento. Um levantamento da Brasilprev mostrou que as mães representam 45% dos responsáveis financeiros que adquiriram planos de previdência privada para uma criança, ou seja, para seus filhos. Esse percentual representa mais de 270 mil planos que têm valor médio de contribuição em torno de R$250. Outra pesquisa mostra um aumento no número de novos investidores. O número de clientes nas corretoras de valores que são menores de idade cresceu 60% quando comparado ao mesmo período de 2019. Os pais, com toda a razão, estão preocupados com o futuro dos filhos e já estão investindo para eles desde cedo. Mas como você pode estruturar uma carteira de investimentos pensando no futuro do seu filho? Será que vale a pena mesmo investir desde que a criança nasce ou enquanto a criança ainda é pequena? E eu tô aqui para te falar que sim, vale a pena! Vale a pena você começar a guardar dinheiro para o futuro do seu filho desde cedo. Inclusive, desde que ele nasce. Você sabia disso? Isso porque através do tempo você consegue ver a maravilhosa ação dos juros compostos atuando na multiplicação do dinheiro. Albert Einstein falava que os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. De uma maneira geral, nós fomos muito mal instruídos sobre o poder dos juros compostos. A maioria de nós passamos pela escola e desconhecemos o efeito multiplicador que o tempo exerce sobre os investimentos e o quanto começar a investir desde cedo facilita o processo de acumular uma renda para uma aposentadoria milionária. Se nós começarmos o projeto de investir para os nossos filhos o quanto antes, eles poderão usufruir desse poder multiplicador do tempo, dos juros compostos e acumular um patrimônio significativo ao longo da vida. Vamos ver aí na tela o exemplo de uma simulação dos investimentos ao longo do tempo. A primeira coluna representa os aportes. Nós chamamos de aporte a quantidade de dinheiro que você colocou investido. A segunda coluna representa os juros recebidos. E a terceira coluna representa o valor total dos aportes mais os juros compostos que foram ganhos ao longo do tempo. Note que em 15 anos o valor dos aportes praticamente se iguala aos juros recebidos. Em 20 anos, os juros já são maiores do que os seus aportes. Em 40 anos, a parcela dos juros é bem maior do que os aportes e em 60 anos, praticamente todo o patrimônio é de juros compostos e a parcela dos aportes é bem pequena. Por isso, quanto antes você começar a investir, maior será a ação dos juros compostos no seu investimento. E existem vários tipos de investimentos que você pode fazer para o seu filho, desde os mais conservadores até os mais arrojados. Em todos eles você consegue o apoio dos juros compostos. Aqui no Brasil, o clássico dos investimentos que as mães fazem para os filhos é a previdência privada. E existem alguns motivos para a maioria das pessoas escolherem esse caminho. O primeiro motivo é a falta de conhecimento sobre investimentos melhores.
Os bancos, eles oferecem o produto e as mulheres compram como se fosse a melhor oportunidade ou uma ótima oportunidade. Infelizmente, a grande maioria faz essa escolha da previdência privada sem saber o que está fazendo e pensando na comodidade que o banco está oferecendo. Um dos planos mais comuns é o VGBL, que até vale um pouco a pena por conta da possibilidade de você escolher uma tabela regressiva do imposto de renda. Nesse sistema, a taxa de imposto de renda fica em apenas 10% depois de 10 anos investidos. Por exemplo, na prática você está trocando 27% de imposto hoje por 10% lá na frente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mamães do meu Brasil, eu sei que a sua intenção é boa e vocês acham que essa é a melhor forma de você fazer alguma coisa para o futuro do seu filho. E realmente, né? É melhor você fazer alguma coisa do que não fazer nada. Mas já que vocês estão dispostos a todos esses meses guardar dinheiro para o futuro do seu filho, que tal você aprender definitivamente formas muito mais rentáveis e inteligentes de fazer isso? Nesse vídeo eu quero incentivar as mulheres e mamães a conhecer a renda variável, que ela pode ser sim um lugar incrível para você colocar o dinheiro do seu filho. Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Em 2014, quando eu estava grávida da minha primeira filha, Giovana, nós fizemos uma viagem para Las Vegas e ficamos na casa de uma prima que mora nos Estados Unidos, casada com um americano. Um dia, conversando com ela sobre os problemas econômicos que o Brasil passava e a nossa preocupação, com o futuro financeiro da nossa família, da nossa filha, ela comentou como funcionava a mentalidade americana para a previdência. E ela falou algo que mudaria a minha vida para sempre, e é por isso que eu tô aqui. Naquele exato momento, eu tava com o bebezinho dela no colo. Na época, o Ronaldinho tinha 9 meses. E aí ela falou assim: o Ronaldinho já investe na Bolsa de Valores. Essa é a previdência que nós estamos construindo para ele. E eu: o quê? Como assim? Um bebê investe na Bolsa de Valores? Isso é possível? Eu olhei para aquele bebezinho fofo que estava ali no meu colo e eu fiquei alucinada com a ideia. Fiquei perguntando como aquilo era possível, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Um bebê investindo na Bolsa de Valores. Como assim? E aí ela foi me explicando tudo e basicamente é o seguinte que eu vou contar para vocês. Os americanos, eles são educados financeiramente. Isso significa que eles conhecem as regras do dinheiro e não é à toa que eles são o país de primeiro mundo. O americano tem essa cultura de investir na Bolsa de Valores por saber o que ela significa. É comum eles investirem para os filhos desde que eles nascem, para aproveitar o tempo e a bola de neve que os juros compostos fazem nos investimentos, como expliquei para vocês no início desse vídeo. Então, eu cheguei no Brasil, grávida ainda da Giovana, sedenta por informações para aplicar tudo aquilo que eu tinha aprendido lá, aqui no Brasil. E aí eu comecei a estudar tudo sobre Bolsa de Valores. E foi no meio desse processo todo que eu finalmente entendi a importância do conceito de buscar a minha liberdade financeira. Liberdade financeira é você conseguir acumular um determinado patrimônio, investindo e viver de renda desse patrimônio. A ideia é você ter um patrimônio suficiente investido para suprir as suas necessidades. Antigamente era muito comum, as pessoas investirem em imóveis para viver com a renda que eles geravam no futuro. Essa também é uma forma de você ter liberdade financeira. Você investir o seu dinheiro em coisas que vão te gerar uma renda passiva. Mas com a Bolsa de Valores, você consegue ter resultados muito melhores e sem a dor de cabeça de administrar inquilinos, obra, impostos e até ficar meses esperando para alugar. A partir daí, a liberdade financeira passou a ser um norte para a nossa vida financeira em família. E eu encontrei na Bolsa de Valores o melhor lugar para multiplicar o seu dinheiro e viver de renda no futuro. Eu entendi que para alcançar a liberdade financeira, eu levaria sim alguns anos, que seria um trabalho no longo prazo, que eu precisaria ser constante e paciente todos os meses investindo, tendo as minhas finanças organizadas e fazendo esses investimentos. Mas sabe o que me motivou para começar, pessoal? Eu olhava para as realidades ao meu redor, com pessoas que tinham envelhecido sem se organizar, sem se preparar, que viviam a velhice na miséria e que passavam dificuldades. E eu sabia que aquilo não era o que eu queria para mim. A verdadeira liberdade financeira que o dinheiro te traz, nesse caso, é a liberdade de escolher.
Liberdade de escolher segundo os seus valores e não porque você depende daquilo para sobreviver. Eu sou cristã e eu não vejo o dinheiro como o objetivo da minha vida, mas ele é um meio de ação no mundo. Um meio importante para o sustento da minha família, e ter liberdade financeira começou a significar também ter liberdade para escolher viver segundo os meus valores e não por obrigação de um patrão num trabalho que eu esteja fazendo. Lá em 2014, quando eu conheci essa mentalidade de investimentos, o cenário no Brasil era de crise. A economia brasileira havia tomado um rumo equivocado, com um governo gastador, interventor demais, com baixo crescimento, com atividade econômica terrível. E o ano de 2014 havia terminado com as contas públicas derretendo. A economia ela vinha desacelerando já lá desde 2010, mas em 2014 presenciamos os primeiros sinais da recessão. E era exatamente isso que me deixava preocupada, grávida da minha primeira filha. Em 2015 foi o ano em que a fatura começou a ser cobrada. Nessa época, a Giovana nasceu e eu pagava uma previdência social como autônoma. Quando eu fui receber o auxílio maternidade, gente, eu passei por filas enormes. Eu fui maltratada, tive que retornar várias vezes, até que eu recebi o dinheiro do auxílio maternidade que eu tinha direito com 4 meses de atraso. E, para minha surpresa, eles descontaram 40% do valor que eu tinha que receber. Essa situação foi um basta para mim. Eu parei de pagar a previdência social que eu pagava na época como autônoma ou INSS, peguei o dinheiro nosso que estava todo guardado, enfrentei o medo e confiei em tudo que eu já tinha estudado até ali sobre a bolsa e sobre investimentos. Comecei a investir na bolsa de valores com a estratégia que eu tinha aprendido ser segura, simples e que me levaria à liberdade financeira. E hoje, 7 anos depois, eu tô aqui para falar para vocês que o nosso plano familiar deu certo! E eu estou aqui para dividir tudo que eu sei com vocês e também para te alertar do porquê você deve se preocupar com isso e começar a agir. Pessoal, olha, o nosso país é uma população que é refém dos políticos, né? Vocês lembram daquela época do kit de emergência que a gente tinha que colocar no carro? E aí depois também os extintores, e aí eles fazem a gente comprar o negócio, depois desistem, falam que não tem validade. Eles mudam as regras o tempo todo, não exatamente porque é algo bom, mas porque tem um interesse político por trás. E a nossa previdência, como eu já falei nos vídeos anteriores, ela está ruindo. Ele é um sistema baseado em pirâmide, onde a base trabalhadora sustenta o topo que hoje estão aposentados. A insegurança com relação ao nosso futuro faz parte do nosso presente. E é esse um grande motivo para nós guardarmos dinheiro para o futuro e para o futuro dos nossos filhos. Porque o dinheiro dá acesso a coisas melhores. Mas aí fica a pergunta, como escolher o investimento ideal? Quando nós falamos de investimentos, nós temos uma cartela enorme de opções, desde pessoas mais conservadoras até pessoas um pouco mais arriscadas. O investimento ideal é aquele que casa com o sonho que você tem. Cada sonho que você tem vai ter um local específico para você colocar o seu dinheiro. E como eu falei para vocês, nós encontramos na Bolsa de Valores o local ideal para guardar o dinheiro para o futuro, de construir a nossa liberdade financeira e dos nossos filhos. Aqui na nossa casa, nós investimos na Bolsa de Valores numa conta para o casal, que é minha e do meu marido, mas também nós investimos direto no nome dos nossos filhos. Cada um tem uma conta, a Giovana tem um e o Estevinho tem outra. Lógico que a conta do casal é onde a gente coloca a maior parte do dinheiro. Para as crianças, como eles são pequenos e eles têm mais juros compostos para receber ao longo do tempo, nós não precisamos colocar muito dinheiro. Eu comecei colocando R$100 para cada um. Ano passado, a gente começou a colocar 200 para cada um, porque a nossa condição financeira permitia isso. Mas não precisa ser mais do que isso, porque as crianças elas têm o tempo a favor delas. Nós investimos na Bolsa de Valores da forma mais conservadora que existe e a metodologia mais vencedora que tem, que é investindo em boas empresas, que são pagadoras de dividendos, que são em setores perenes. Perenes são aqueles setores em que as empresas oferecem serviços ou produtos que é de necessidade básica da população. Isso garante com que a empresa esteja sempre produzindo e sempre vendendo, porque os produtos e serviços delas são de necessidade. Então, mesmo numa crise, você, por exemplo, não vai deixar de usar a sua luz, né? Ou você não vai deixar de usar o seu banco. Mesmo que esteja acontecendo qualquer coisa no país, uma guerra,
ou situação econômica crítica, esses produtos que são de serviço básico da população, elas continuam sendo consumidas. E isso faz com que a empresa continue lucrativa. Essas empresas são as melhores para a gente investir na Bolsa de Valores e ter a certeza de ficar tranquila. Quando a gente começa a estudar sobre os variados tipos de investimentos, a Bolsa de Valores costuma ser aquela que tem maiores crenças limitantes, né? Muitas pessoas acham que a Bolsa é muito difícil de aprender, é um local onde você vai perder dinheiro muito fácil, mas isso não é verdade, gente. E essa crença eu quebrei justamente naquela viagem que eu fiz lá em Las Vegas que eu contei para vocês. Lá, com os americanos, eu aprendi que essa forma de investir em boas empresas, em setores perenes, pagadoras de dividendos, pensando no longo prazo e na ação dos juros compostos, é uma forma vencedora de você multiplicar o seu dinheiro e se tornar um milionário. E é exatamente isso que eu quero contar para você aqui no meu canal. Fica por aqui que semana que vem eu vou te ensinar como você faz isso na prática para abrir conta na corretora e começar a investir para o seu filho. Eu vou te contar também quais os motivos levaram a gente a abrir direto no nome do nosso filho e não no nosso. Eu vou contar também, de forma bem prática, como que a gente faz isso durante a nossa vida, do nosso mês, né? Porque muita gente acha que a gente vai ter que ficar o tempo todo olhando bolsa, gráfico, se sobe, se cai. Não, gente, é muito mais simples do que você imagina. E nesse mês de maio eu quero mostrar para vocês tudo isso. Eu quero mostrar como que é a vida de uma mulher, de uma mãe investidora na Bolsa de Valores. Quero te mostrar que é muito mais fácil do que você imagina e que não existe segredo nenhum. Então fica por aqui e eu te espero na semana que vem. Fiquem com Deus e até a próxima!